Então, nos encontramos hoje no nosso quarto e último encontro desse, eu chamo de mini curso, sobre histórias de sabedoria talmúdicas, midráshicas, escolhidas. Hoje, justamente, vamos ter exatamente uma que é também do Talmud e outra que se encontra somente numa compilação antiga de Midrash, chamada justamente Yalkut Shimoni. Da outra vez, alguém rimos um pouquinho com minha condição de gringo, porque alguém falou de Yakut ou alguma coisa assim, e eu lembrei que existe Yalkut, que significa bolsa ou mochila das crianças, essa que usam especialmente para a escola, mas existe um compêndio, uma compilação, uma coletânea, isso é, uma coletânea de Midrash bem antiga chamada Yalkut Shimoni. E justamente de lá, porque só lá aparece um dos relatos que vamos estudar hoje. Essa é a primeira. Exatamente, aí está, Márcio Camargo, Yakuti. Isso, Yakut. Só que aqui Yalkut é o contrário. Aqui o Eli vai em hebraico, a palavra em hebraico é com Y, A, Eli. Yalkut. Ok. Como tínhamos dito, nós tentamos nesses 4 encontros trazer 4 grandes assuntos entre os múltiplos que são tratados nessa vasta literatura talmúdica e midrášica, assim como tratamos autoridade humana e divina, alguns assuntos de gênero por aí, administração do poder, resolução de conflitos, os movimentos do perdão e das liberdades. Hoje vamos nos encontrar com um quarto assunto que tem a ver com certa dinâmica social do gênero, de algum modo, do impacto da sexualidade e de certo toque erótico, inclusive, estudado dentro das fontes talmúdicas e midráshicas. São 2 exemplos que nos permitirão ver algo se falávamos sempre de polissemia, aqui é a polissemia no sentido das cores, das ideias, dos tons, dos enfoques. Eu acho que uma das coisas mais interessantes e bonitas que tem esta literatura é que não é monolítica. Em nada, praticamente em nada, apresenta o Talmud ou o Midrash uma ideia única, ou um modelo único. E, na minha opinião, isso é o que faz com que seja uma literatura tão interessante. Não tenta criar apenas um modelo, não tenta dizer que as coisas são somente de um modo, e o que com certeza não tenta dizer é que os autores são perfeitos, são deuses, são aqueles que nós devemos imitar porque eles são outro tipo de humano. Não. Quem quiser ver outro tipo de humano, ou viaje a outra galáxia, ou use sua imaginação, ou sua fantasia, o seu autoengano, ou assista a NBA, por exemplo. Eu assisto a NBA e lá me encontro com outro tipo de humanos. Quem pegou alguma vez uma bola de basquete e sentiu o peso, o tamanho, a dureza, e vê como eles manipulam essa bola, diz, esses e eu não podemos ser do mesmo tipo de ser. Mas estes personagens, mesmo que nós vejamos neles sábios e demais, eles têm, na minha opinião, a humildade e a grandeza de se mostrar muito humanos, com suas dúvidas e seus momentos de escorregar, de repensar, de se ajustar e de se mudar.
Vamos então começar. Eu adianto que temos dois textos bem diferentes. Como eu dizia antes de começarmos, um é mais romântico e suave, se bem que tem também uma revolução enorme dentro, ou mais de uma. O outro é mais selvagem e também traz algumas revoluções. Vamos começar. Eles estão ordenados aqui, primeiro está o selvagem, depois está o romântico. Mas, enfim, vamos ir desse modo. Então, vamos lá. Rabi Hia Barashi costumava dizer, toda vez que fazia a queda do rosto. O que é a queda do rosto? Existe uma... acho que aprendemos isso no primeiro dos encontros, mas vamos repassá-lo aqui. Existe uma reza específica dentro da reza da manhã, que se encontra lá no fundinho, e muitas vezes nem se faz, que é um momento extremamente intimista, extremamente individual e extremamente espontâneo, apesar de ter um enquadre. Porque tem um horário determinado, tem um momento determinado, e tem inclusive um pequeno texto, muito pequeno. E tem um ritual físico determinado, porque se faz assim. Ou seja, realmente a cabeça e o rosto tem, digamos, uma coreografia, né? Tem o rosto tem que cair sobre o braço, a pessoa faz um gesto por uns minutos de muito recolhimento, de muita intimidade dela com ela mesma. E esse é o momento que diziam os sábios, que a pessoa lá está repleta de energia. Não sei se se comparava com o que talvez vão ver depois, a cultura chinesa, do Japão, a pessoa quando está meditando, mas é um momento no qual se fecha fisicamente e gera toda uma energia especial. Nós tínhamos visto que aquele momento era o que a tal de Ima Shalom, não sei se lembram, no primeiro encontro, a mulher da paz, que era a irmã de um e a esposa do outro, queria impedir que um dos dois que estavam na briga ficasse naquele momento, porque poderia ter uma força especial para destruir o outro. Bom, então esse é um momento muito íntimo, muito pessoal, que ninguém ouve o que está acontecendo lá. Ok. Sabe, escutem isso e lembrem disso, é muito importante. A pessoa, nesse momento, tem um pequeno texto para dizer, mas tem a oportunidade de não dizer nada, de pensar, de meditar ou de fazer uma reza improvisada, totalmente pessoal. É o momento mais forte pela intimidade que tem, pelo encontro da pessoa com si própria. Muito bem. Então, quando este tal de Rabi Hia Barashi fazia a queda do rosto, costumava dizer: Deus me salve do mau impulso. Ele dizia isso. Esse era aparentemente seu pedido mais íntimo. Também aqui uma pequena observação e esclarecimento. Mau impulso, na verdade, é uma possível de muitas outras possíveis traduções do conceito hebraico Yetzer Hara. Yetzer Hara. Yetzer é impulso, e tem dentro a palavra também, prestem atenção, forma. Tchurá é forma. E também criação. Criar algo é litzor, yetzirá. A criação que a gente faz é concebida, de algum modo, na teologia da língua hebraica, como sempre uma formação. A gente não cria do nada. Sempre criamos a partir de algo. Só Deus cria do nada. Nós criamos a partir de algo. Seja a partir de algo físico, porque usamos alguma matéria, não criamos do nada algo. Nós simplesmente transformamos uma matéria em outra, damos uma outra forma a algo. Ou seja, mais profundo, seja mais psicológico, filosófico. Nós não criamos ideias do zero, nos transformamos, ouvimos alguma coisa, estudamos aqui no NUR algo e então podemos criar alguma outra coisa a partir de algo que escutamos, algo que estudamos. Então, isso mesmo. Yetzirah
literalmente seria formação, mas se usa para criação humana, diferente de briar, que é o verbo que se usa somente para o divino. A criação do mundo se chama briar. Mas uma obra, por exemplo, uma peça, uma obra musical, uma obra plástica, todas se chamam Yetzirot. Yetzirah, Yetzirot. Muito bem. Então, Yetzer é o impulso, mas é também o ato formador, o impulso criativo. Existe uma expressão posterior a Yetzer, que é Yetzer Tov, o impulso do bem, e Yetzer Hara, teoricamente, o impulso do mal. Alguns terminam lá, na minha opinião, um pouco impulsivos demais, terminam lá e dizem, o mundo é dicotômico, maniqueísta, impulso do bem, impulso do mal, os bons, os maus, as pessoas temos o impulso bom, o impulso ruim, e assim por diante. Aí alguns diriam, como também Freud falou, do Eros e Thanatos. Não sei se lembram, sabem disso, o impulso da vida, a criatividade, o positivo, o lado positivo das pessoas, o lado construtivo de vê-lo tudo, e o Yetzer Hara seria tudo o contrário, o lado negativo, o destrutivo, o derrotista, o loser, enfim. Bem, mas não é exatamente assim como se vê na criação desses conceitos. Quem criou esses conceitos são estes mesmos sábios. E eles falam, por exemplo, que Yetzer Hara é aquele, não necessariamente Yetzer Hara é sempre visto como um impulso do mal. Apesar de que a palavra significa impulso mal, não necessariamente se refere a algo malvado ou algo eticamente errado. Muito importante lembrar disso. O Yetzer Hara, por exemplo, em muitos textos é visto como aquele lado que não se satisfaz, que não se conforma, que não aceita, e que por isso é justamente o impulso que te leva a progredir, a crescer. De algum modo, eu termino de dar uma aula aqui, meu Yetzer Tov é medíocre e me diz, muito bem, está tudo bem, que maravilha. E meu Yetzer Hara me diz, senta aí, Rabino Ruben, e pense o que poderia ter feito melhor. Como poderia ter começado melhor, como poderia ter terminado melhor, como poderia ter respondido aquela pergunta melhor, que faltou, e por aí vai. Ou seja, o Yetzer Hara poderia ser justamente aquela parte do ser humano que, por não se conformar, leva a pessoa a melhorar. Dizem estes mesmos sábios que se não fosse pelo Yetzer Hara, o mundo morreria, sucumbiria. Outros textos dizem que se não fosse pelo Yetzer Hara, o ser humano não faria coisas boas, não plantaria árvores, não teria filhos e não construiria casas. Esses são os exemplos que eles davam. Essas três coisas não faria e por isso o mundo pararia. Enfim, quem sabe, um dia podemos analisar esse assunto o conceito de Yetzer Hara, porque tem os mais extremas interpretações. Então, literalmente poderia ser o impulso do mal. Por outro lado, é justamente esse complemento que não se conforma e que te leva a fazer sempre melhor, seu lado crítico, o Yetzer Hara. E, finalmente, existe uma terceira acepção do conceito, que é muito usada, e essa simplesmente é a alusão à parte sexual da pessoa. Sem nenhum tom ou nuance de julgamento. Nem a favor, nem contra, nem positivo, nem negativo. Simplesmente descritivo. A área sexual se chamaria Yetzer Hara. Muito bem. Então, tenham tudo isso na cabeça, porque sempre os três conceitos se misturam na hora de colocar e de ler isso no texto. Pode ser um impulso mau,
pode ser justamente o complemento que te impulsa a te melhorar, a não se satisfazer e, portanto, se reinventar e se recriar e se melhorar o tempo todo, e pode ser simplesmente o lado sexual da pessoa. Muito bem. Então, ele diz, Deus me salve do mau impulso. Aparentemente, aqui uma primeira leitura deveria se referir a que ele não tenha impulsos sexuais. Um dia, ouviu sua esposa, né? O que já é uma pergunta estranha. Como é possível que a esposa ouviu ele dizendo, ninguém ouve ninguém quando a pessoa está fazendo a queda do rosto? A grande pergunta é se Deus ouve, porque é o momento mais silencioso, pessoal e íntimo de um ser. A não ser que a mulher tenha uma simbiose, talvez, uma penetração tão profunda, ela nele, para saber o que acontece com ele, não somente quando ele está em silêncio na casa, mas inclusive quando ele está na mais profunda unicidade de si, no lugar mais recôndito de si mesmo. Que significa que ela ouviu uma vez. E então ela se disse a si própria. Olhem o nível de intimismo que tem esse texto. O texto nos conta, com total abertura, que diz uma pessoa para si própria nesse momento tão sagrado e tão íntimo. Né? Também como o autor desta história sabe isso. Essa também é uma pergunta. Já são 3 que sabem. O tal de Rabi Hia Barashi, a esposa e o autor. A abertura que tem esse texto para nos contar essa intimidade. E a esposa, que teoricamente é uma outra pessoa, mas sabe o que o marido está dizendo aí. Ok. Então ela se disse para si própria, outra intimidade que esse relato nos conta. Se já se passaram tantos anos desde que ele se afastou de mim, qual é o sentido dele dizer isso? Ou seja, temos aqui um tal de Rabino Hia Barashi que resolveu, apesar de estar casado, não ter mais relações sexuais com sua esposa. Vai saber por quê. Talvez porque queria ser uma espécie de santo ou monge casado, né, que já falamos isso. Mas a esposa colaborou com isso, aceitou essa situação. E mesmo assim, ela, ou talvez por isso, ela ficou totalmente, intimamente perto dele, aparentemente em alguma dimensão, para captar o que ele dizia. Ou talvez ele dizia isso de algum modo que ela podia captar. Ou seja, talvez tenha a ver com a dinâmica entre eles dois, ou com um dos dois, que era capaz de captar isso. Enfim, temos aqui esse senhor que se afastou da esposa, mas ao mesmo tempo, toda vez que se encontra com si próprio, pede para não ser pego, impulsado por esse impulso. Ou seja, aparentemente, continua tendo um impulso, mesmo não tendo há muito tempo, há muitos anos, nenhuma relação sexual. Ou pelo menos nenhuma com a esposa. Aí a esposa pega a história e diz, que estranho. Por que dirá isso depois de todos esses anos? Vamos ver o que interpretam vocês. Será que ela está surpresa de que ele continue tendo vontade e mesmo assim tenha se afastado? Talvez ela pensava que ele se afastou porque não tinha mais vontade, não porque queria, senão porque não podia. E ficou surpresa. Talvez ficou suspeita de alguma coisa que gostou ou não gostou. Enfim, ela ficou surpresa com essa atitude do marido. Um dia estava ele estudando no jardim,
ela se arrumou, especialmente passou diante dele, evidentemente fantasiada, vista de outro modo, e ele lhe disse, quem é você? E ela respondeu, eu sou Haruta, voltei hoje. Quem é Haruta? Também aqui tenho que explicar. Haruta é um dos poucos personagens femininos que aparecem nesta literatura toda. A gente, em poucos dias que nos encontramos, já vemos 2 de 3 ou 4. Uma era essa tal de Ima Shalom, que já estudamos. Tem uma outra, que é uma grande sábia, chamada Brúria. Tem uma terceira, que é esta mulher chamada Haruta. Haruta é uma prostituta da época. Quando nessa literatura querem falar de uma prostituta, se chama Haruta. Mas é aparentemente um nome também simbólico, porque a palavra Haruta vem da palavra Herut, que significa liberdade. Muito importante esse termo. Lembrem disso. Muito bem. Então ela disse, eu sou Haruta e voltei hoje. Estou aqui de novo na cidade. Então ele demandou-a, ou seja, indicou que queria contratá-la, digamos. Então ela disse, traga para mim aquele romã que está no topo da árvore. Lembrem, amigas e amigos, que todas estas histórias têm muitos simbolismos. Então pensem que pode simbolizar a árvore, que pode simbolizar o topo da árvore, que reminiscências numa literatura como essa, que é o romã. Por que será que ele tem que trazer aquele romã que está no topo da árvore? Tem outras árvores? Pensemos nisso. Toda a literatura judaica começa na Bíblia. Havia lá uma árvore do conhecimento e uma árvore da vida. Não sei se lembram, do Gênesis, capítulo 2. E aí, capítulo 3, desculpa. E aí, na verdade, no capítulo 3 já pegaram da árvore. Mas enfim, a árvore tem a ver com a vida, e a árvore tem a ver com o conhecimento do bem e do mal, com as liberdades, porque teoricamente a lei traz liberdade, né? Justo falávamos disso, Saul, né? No outro grupo. Existe a lei que proíbe, não sei se alguém já pensou nisso, uma lei que proíbe, assim como uma lei que manda, as duas manifestam a capacidade de uma pessoa. Se eu digo, não faça tal coisa, é porque eu estou reconhecendo que você é capaz de fazê-lo. Não existe uma lei que diga, não voe. Porque ninguém pode voar. Nenhum país tem uma lei que diga, é proibido ter 4 orelhas. Mas diz que é proibido roubar, porque posso roubar. É proibido matar, porque consigo matar. Um código moral, ético, não odiar, não invejar, porque tenho essa capacidade. Então, qualquer limitação, também um mandamento. Se eu te mando comer isso ou não comer aquilo, ajudar aquilo, é porque acredito que você pode fazê-lo. Mas também acredito que você pode escolher não fazer. E que só você decide. Então, uma lei, no fundo, é uma afirmação de suas liberdades. Também. Muito bem. Então, aquela árvore foi o começo das liberdades humanas, a possibilidade de conhecer e diferenciar o bem do mal, a possibilidade de transgredir, de carregar com a responsabilidade de dizer, eu não quero cumprir essa lei, ou eu prefiro a transgressão com o conhecimento por exemplo, a obediência sem o conhecimento. Prefiro ficar entre o bem e o mal, me debatendo, a ser eterno e ignorante. Aparentemente, essa foi a escolha de Adão e Eva. Muito bem. E o castigo, na leitura judaica, não foi tão grave assim. Porque o paraíso não sabemos o que é. Mas essa vida, com todas as suas dificuldades, continua valendo a pena. E é fora do paraíso, justamente. Muito bem. E, inclusive, o próprio Deus, naquele relato, acaba vestindo as pessoas com pele. Então, não necessariamente aquilo é a decadência total. Na leitura judaica, não é. Ok. Então,
Aparentemente aqui aparece de novo uma árvore. E tem que acessar essa árvore. E não simplesmente comer do fruto, tem que se esforçar. Tem que subir até ela. E trazer o fruto para baixo. Aqui o fruto está definido. No Gênesis não está definido, não sabemos qual é o fruto. Né? Então, muitas vezes desenhado como uma maçã, não sei o quê, mas nós sabemos que o texto do Gênesis não diz que é maçã. Porque será justamente o romã. Deixo isso por enquanto para vocês. Muito bem, então ele pulou e trouxe para ela. Fim da cena. Seguinte cena. Quando chegou em casa, sua mulher estava aquecendo o forno. Que será o forno? Que será estar aquecendo o forno? Ele subiu e se sentou dentro dele, dentro do forno. E ela disse, o que foi? E ele respondeu, aconteceu isso, 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 contou. E ela lhe respondeu, fui eu. Ou seja, não se preocupe, está resolvido. E ele respondeu, de todo modo, minha intenção era o proibido. Isso está nada menos que no Tratado Kiddushin. E Kiddushin é justamente o ato do casamento. Bem, aqui temos então vários assuntos, né? Como falamos antes, repassando, a pessoa tem momentos íntimos de recolhimento. Existem relacionamentos nos quais não é necessário a palavra, porque a pessoa ouve outro, sente outro, mesmo sem falar, mesmo quando não está na presença do outro, e mesmo quando o outro está fazendo outra coisa. E essas coisas têm, às vezes, impacto, um como no outro. Eles não estão juntos já há muito tempo, e mesmo assim continuam se impactando um ao outro. O suficiente como para que ele peça por esse impulso, e ela saiba que ele pede. Ou esse foi o momento de revelação. Não só de revolução, de revelação para os dois. E vejam que é interessante que o momento de revelação sobre o relacionamento entre eles dois tem a ver com o momento de reza. Ou seja, o divino e o religioso não está afastado do cotidiano. Isto é muito importante. Na cultura talmúdica, que é talvez a que mais impactou, mais do que a Bíblia, inclusive, o judaísmo, não existe essa dicotomia total entre corpo e alma, digamos, entre espírito e matéria. Tudo busca uma unidade, uma complementariedade. Por isso os textos esses das pessoas que se afastam para estudar e para ser grandes mestres, como estudamos na semana passada, não são bem vistos por eles mesmos, pelos próprios sábios que os escrevem e que os protagonizaram. Porque acreditam que o humano é uma unidade, as duas coisas juntas. Essa ideia de ser um monge que se afasta de tudo é um pouquinho alheia, ou pelo menos é criticada por eles mesmos, mesmo que praticada por alguns deles. Muito bem, temos então essa questão da intimidade ambivalente. Eles continuam se impactando apesar do distanciamento. Coisa que muitas vezes acontece em alguns relacionamentos. A revelação da intimidade dos dois e de cada um como indivíduo tem a ver com esse contato com o divino, individual e conjunto. Outra coisa interessante que vemos aqui, na minha opinião, pois obviamente vou ouvir as de vocês, é que a figura da Haruta, teoricamente é uma prostituta, mas não é exatamente uma prostituta, é um espelho. É um espelho do próprio Rabi para si próprio
Então, essa tal de Haruta é, na minha opinião, um fator revelador também, mas que não vem de fora, vem de dentro. A pessoa se revela a si própria através de um dispositivo que aparece de fora. E por isso é Herut, é liberdade, porque liberta. E vejam que faz isso nos dois sentidos. O Rabi reconhece através dela sua vontade, talvez sua vontade verdadeira, que vai além dessa reza e além dessa determinação que ele tomou com sua esposa. E ela, a esposa também, a esposa é Haruta. Haruta não é outra pessoa, é ela mesma. Ela que talvez, vestida desse modo por fora, consegue ser de outro modo por dentro. Consegue se desenvolver de outro modo por dentro. E consegue criar um relacionamento diferente com ele. Talvez ele se afastou dela porque não tinha mais química no modo em que eles eram. Mas sim, através da Haruta. Talvez a própria esposa não sabia que era capaz de ser como Haruta. E se tornou assim. E talvez isso represente o pulo até a árvore. É uma reconstrução do Gênesis, diferente. O romã tem muitas acepções na tradição judaica, entre outras coisas, é visto como, muito interessante, como representante das mitzvot, dos preceitos. Por quê? Porque tem muitas sementes, uma quantidade inúmera, se fossem 613 preceitos. Ou seja, ele estranhamente estava fazendo algo super proibido, o caminho para fazer isso era através das mitzvot, ou vice-versa, através desse caminho super proibido, estava revelando seu caminho maior a cumprir essas mitzvot. E ele consegue essa força, vai e faz. Quando ele volta, ele está aquecendo o fogo, que representará esse fogo, que representará aquecê-lo, cozinhar, se nutrir, reesquentar, reformular o relacionamento, o lugar de cada um nele. Talvez o fim, o forno representa o final de algo. E ele, aparentemente, se senta lá por quê? Quer se punir? Quer terminar com si próprio? Talvez quer se aconchegar nesse forno? Né? Quer ser acolhido? Enfim, ela não entende o que acontece, pergunta o que foi, teoricamente ela está na função, e ele conta. E ela diz, se acalma, fui eu. Não tem pecado, estava comigo. E ele responde, de todo modo, a minha intenção era para o proibido. Ou seja, eu talvez tenha o erro de querer o proibido. Ou eu, não importa o que fiz, importa por que fiz. Eu fiz porque pensei em não você. Talvez ela e ele estão reconhecendo aqui, e ela primeiro consegue, e ele vai levar mais tempo, só que não tem a continuidade dessa história, para reconhecer que eles também eram, que eles são mais de um, cada um. Né? Ela é essa mulher, e ela é também Haruta. E ele é esse Rabi, e é também esse senhor que conseguiu estar com ela. E essa integração era a que estava faltando. E essa transformação o permitiu. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para ver se existem já interpretações, perguntas, dúvidas ou sugestões.
Explicação sobre a obriga para esta explicação sobre a maçã e outros tópicos. Também aprender isso. Bom que alguém gostou. Saúl, essa não é a primeira mulher que se passa por prostituta, Tamar, certo? Exatamente. Muito bem lembrado. E também, atenção, isto é muito interessante e muito importante também. Saúl está nos dizendo que houve uma outra pessoa na Bíblia, é verdade, no Pentateuco, que se fez passar de prostituta para revelar outras verdades, outros atos generosos. Essa é Tamar. Tamar é uma mulher que tinha casado com um dos filhos de Yehudá. Yehudá é um dos filhos de Jacó, o quarto filho. Ele tinha um filho que casou com essa Tamar e morreu. Segundo a lei da época, a viúva tem que casar com o irmão. E o segundo irmão também morreu. E o terceiro irmão não conseguia ter relações e se perdeu também. E aí não havia mais filhos. Tinha um filho muito mais novo. Aí Yehudá, o pai, não deu mais atenção a essa tal de Tamar. E ela ia ficar ancorada, esse é o status legal trágico da época. Não podia casar com ninguém, tinha que esperar aquele jovem, apesar de que não tinha nenhuma garantia do pai, ninguém dava para ela a mínima, e ela ia ficar social e financeiramente muito mal. E ela então se fantaseia de prostituta, atrai o sogro, o tal de Yehudá. Yehudá acha que ele era viúvo, acha que ela era uma prostituta, fica com ela, e depois ela manda, e ela não pede nenhum dinheiro em troca, somente o anel, que era o carimbo dele. E depois ela fica grávida. E as pessoas perguntam, e agora, como assim? Está vendo que uma mulher que traz filhos bastardos? E ela diz, não é bastardo, é do dono desse anel. E mandam o anel, buscam, encontram ele. Mas ela faz isso de um modo muito discreto. Ninguém fica sabendo. Ela manda isso a Yehudá. E diz só a Yehudá, saiba que eu estou grávida do dono disso. E só Yehudá sabe. Ele podia, nesse momento, ganhar toda a honra e não dizer nada, acabar com ela de novo. Mas ele sente que ela tinha toda a força para acabar com ele, e não fez, mesmo nessa situação, apesar de que ele não se comportou bem com ela. E aí se sente extremamente atraído e admirado por ela. E reconhece ela, e o filho, e o neto, e tudo se reconstrói a partir desse ato dela. Então, é verdade, a própria Bíblia coloca nesse ato e nessa suposta fantasia de suposta prostituição um ato de coragem revelador, reparador e que traz alguma justiça. Cícia diz mais as bênçãos que... Tem uma pergunta antes aqui, Rubem, por favor. Que é da Vilma Gama, foi uma das primeiras perguntas que foram feitas. Sobre o Yetzer Hará, ela pergunta, seria uma crítica construtiva? Se pode ser interpretado assim. Super. Sim, eu acho que sim. Eu gosto muito desse tipo de interpretação. Eu acho que é o espírito crítico que te constrói. Sim, seria uma crítica construtiva, uma boa ideia. Às vezes se disfarçam maldições, esse homem não pode negar ter relações conjugais com sua esposa no judaísmo. Na verdade, ele estava errando por ter se afastado da sua esposa, assim como a Romã, que tinha casca amarga, mas as sementes doces. Rabi Hia Barashi precisou inicialmente pecar para, na verdade, cumprir o mandamento de se deitar com sua esposa. Foi pela prostituta pecado que a missão foi cumprida. Muito bom. Boa ideia, Letícia. Muito boa análise. E que algumas vezes precisa de um caminho torto para se encontrar a si próprio. Mateus Pacheco, na verdade, a maçã é uma questão de uma má interpretação da tradução latina, a palavra maçã, para o mal são as mesmas. Ok. Aqui estão os que dizem, Romã, muitas tradições, a fruta do pecado e símbolo do amor, diz Gustavo Henrique Macondes, li que a maçã, que seria verdade, seria uma romã. Ok.
Mais alguém? Mais alguma coisa por aí? Acho que já estamos. Por enquanto. Muito bem, então vamos aproveitar nosso tempo e vamos diretamente, sem mais adiamentos, ao segundo texto. Conta-se que o filho de Rabi Akiva se casou. E o que ele fez? Assim que introduziu na sala íntima, que vamos explicar um pouco a contextualização. No casamento tradicional, antigamente, existiam alguns meios, a prática de que as pessoas talvez não se conheciam muito pouco, sabiam um do outro, mas não tinham tido nenhuma oportunidade de intimidade, com o difícil que pode ser para imaginá-lo hoje em dia, mas assim era aparentemente naquele meio. Inclusive, existem alguns meios hoje em dia ultra-ortodoxos que se conduzem assim. Devem ter visto filme ultra-ortodoxo, nada ortodoxo demais. Muito bem. Então, depois da cerimônia de casamento, existia o que seria a noite de bodas. E aí o que era o momento da primeira grande intimidade. Inclusive, na lei da época estava escrito que uma das formas do casamento era justamente, o casamento se consumava com algum dos, ou dependendo da leitura, ou com algum dos três caminhos que eu vou dizer agora, ou com a consumação dos três, senão a pessoa não estava totalmente casada. E tinha que ser a cerimônia, a entrega de uma prova, que era o anel, a ata de matrimônio, e a consumação do ato sexual. Muito bem. Então, essa terceira parte acontecia, obviamente, na intimidade. Se bem que existem práticas, existiam também na época, que eles passavam somente algum tempinho, jantavam algo juntos e demais, e talvez já era considerado que algo da intimidade já tinha sido feito, mas teoricamente devia ser assim. Ok, então eles entram na sala íntima, e o que acontece? Aqui vem a surpresa. Aliás, vejam de novo a intimidade do Talmud. Olhem o que eles nos contam e com que detalhe, com que coragem. Eu insisto nisto porque acho que isto faz, mais uma vez, com que este texto seja um texto humano. Assim como o Talmud não nos mostra que os sábios eram perfeitos, não faz dos personagens bíblicos heróis, super-heróis que só fazem bem. Nos mostra que Moisés erra, que Abraão erra, que Adão erra, que Deus, até Deus aparece escorregando, se arrependendo, enfim. Então, tanto mais depois os sábios, que eles mesmos falam de si próprios. Na minha opinião, essa capacidade de apresentar o que eu chamo de anti-heroísmo bíblico, anti-heroísmo talmúdico, faz com que sejam muito mais humanos e mais acreditáveis e identificáveis. As pessoas e os textos. Muito bem, então o que fez ele? Introduziu ela na sala íntima e ficou em pé a noite toda, lendo, ficou em pé a noite toda e lia da Torá. E lia a Parashá. Vou explicar isso. A Torá é o Pentateuco, ele é lido toda semana. A Torá está dividida, nós explicamos isso, acho, em algum momento. Não, esse já é mais um detalhe que faltou. A Torá é o Pentateuco, são 5 livros, está dividido em capítulos e versículos, certo? Se qualquer um comprar qualquer Bíblia, vai encontrar isso. Mas existe essa é uma divisão que tem mais ou menos uns 2000 anos, que veio da tradução ao grego, que é a versão mais antiga que temos, a versão mais antiga que tínhamos até o descobrimento dos rolos do Mar Morto, era uma tradução ao grego do original chamada Septuaginta. Septuaginta, talvez, em português, não sei. 70 se chama Septuaginta porque a lenda contava que foram 70 sábios que foram
encarcerados em 35 celdas e foram solicitados por um imperador de traduzir o texto bíblico inteiro, e as 35 duplas traduziram uma mesma versão, uma única versão. Isso que conta. E por isso chama a tradução dos 70. Muito bem. Então, lá está dividido em capítulos e versículos, como conhecemos hoje em dia a Bíblia. Mas a versão mais antiga não tinha essa divisão. A divisão era por parashiot, por episódios. São 54 episódios em todo o Pentateuco. E como temos basicamente 52 semanas ao longo do ano, então cada semana é lido um trecho, um episódio, uma parashá. Há séculos que isso funciona desse modo, em todo o mundo, todas as sinagogas leem sempre, estão lendo o mesmo trecho. E ao longo de um ano se lê todo o Pentateuco na sinagoga. Toda semana é atribuída, a cada semana é atribuído outro trecho. Muito bem. Então todo mundo sabe, e teoricamente ao longo da semana se estuda também esse trecho. Na maioria das sinagogas tem algum grupo de pessoas que estudam o trecho da semana. O sermão que dá o rabino na sinagoga sempre faz alguma alusão a esse trecho. E esse trecho se chama sempre parashá. Muito bem. Teoricamente, um noivo, importante que saibam isso para ler isso, um noivo recém-casado, essa noite, está isento, inclusive das rezas da noite e do dia. Está isento de tudo, para poder se dedicar totalmente ao matrimônio. Então, obviamente, está isento de estudar a parashá. Ok? Mesmo assim, ele se introduz na sala, e o que faz, segundo o texto, fica em pé, lendo a parashá da Torá. Se isso é bom, não é bom, se é simbólico, o que significa, vamos pensar, vamos andando, por favor. Lembremos que Torá significa ensinamento também, e Torá significa também paternidade e maternidade ao mesmo tempo. Tá? Mestre, se diz moré, é o mesmo radical que Torá. E pai e mãe se diz horé, horim, que significa ensinador, e portanto a Torá. Guardem isso também. E parashá, a palavra parashá se usa para falar do trecho, mas parashá, o mesmo radical, também significa interpretação, e também significa estender algo, tender algo, lifrosh e lifros, e também fugir. Tudo isso é parashá. Se eu saio, por exemplo, daqui, fugindo, ani poresh, saio do negócio, poresh. Me aposento, prishá. Veja que isso também existe. Agora, estender algo, tendê-lo, acho que tem a ver com isto, porque ele talvez tendeu a Torá, como se fosse um manto. Ok. E então ele diz para ela, pegue uma vela e me ilumine. Atenção, metáforas e simbolismos. Pegue uma vela e me ilumine. Eu quero acrescentar aqui algo muito importante. As velas são um elemento ritual chave na tradição judaica. As festas, os dias sagrados, começam com o acendimento de velas. Quando uma pessoa morre, se acende uma vela. Os textos sagrados dizem uma e outra vez que a vela representa a alma humana. E que o ser humano é a vela de Deus. Ou vice-versa, porque isso pode ser lido de um lado e de outro. De que Deus é a vela humana. Vela e luz é a mesma palavra. O mesmo conceito em hebraico. E as mitzvot, os preceitos, também são considerados velas. Ner mitzvah. E a Torá é representada com fogo. Ok? Guardem isso. É bem importante. Porque ele pede a ela trazer a vela. E ela
é quem segura a vela e quem ilumina ele. Senão, isso aí é noite. E não tem Torá. E não tem Parashá. Ou seja, não tem estudo, não tem interpretação, não tem tensão, não tem extensão. O que fez ela? Pegou uma vela e ficou em pé diante dele, iluminando, do entardecer até o amanhecer, que também pode ser metafórico. Na manhã, se aproximou dele Rabi Akiva, ou seja, o pai. E disse-lhe: filho, achou ou achou? Aqui tenho que explicar também. Esse é um código masculino demais da época. Porque existe um versículo em Provérbios que diz: achou mulher, achou o bem. E existe um outro versículo que diz, em Eclesiastes, aqui está, que diz: acho mais amarga que a morte a mulher. Terrível. Obviamente eu não concordo com isso, né? Muito bem. Então, aparentemente, como eles eram muito versados na Bíblia toda, tinham aí um código entre homens. Um perguntava ao outro, depois de ter estado com a mulher, e matzá ou motzé? Se eles tinham se sentido bem, dizia matzá, ou seja, achou. Ou seja, o versículo que diz: achou mulher, achou bem. E se ele não tinha se entendido com a mulher, não tinha gostado, não tinha se sentido bem, dizia motzé, acho. Ou seja, o versículo que diz: acho a mulher mais amarga do que a morte. Então o pai pergunta para o filho se o resultado dessa noite é achou ou achou. E o filho que disse: achou. Ou seja, gostou. Que a mulher, achou a mulher e achou bem. Bom, aqui vem várias coisas importantes. Precisa mais uma contextualização. Quem é Rabi Akiva? Rabi Akiva é um grande sábio, é famoso por duas coisas, principalmente. Uma, porque ele é um místico, talvez o primeiro dos místicos da época. Três coisas, na verdade. A segunda, porque ele começou a ser sábio muito, quando já era bastante avançado da idade. Não é que se criou estudando como sábio, é jovem e estudava, não. Ele se tornou depois, começou a estudar, dizem, perto dos 40 anos, que para a época era muitíssimo, era um velho. E ele, aparentemente, se foi estudar na noite seguinte ao casamento. Estudou afastado da casa por um monte de tempo. Este filho, aparentemente, é o contrário. Ele estuda na noite e não vai abandonar. Porque ele incorpora a esposa, ou a mulher, a seu estudo. O vínculo entre ele e a mulher não se afasta, não é separado do estudo, de sua profissão, de sua vocação, de sua essência. É uma coisa. Ele não dissocia, não separa o mundo entre o importante, espiritual, o intelectual e o mundano e a mulher. Não. Mundano, mulher, importante e espiritual são todos um. E por isso ele, nesse mesmo lugar, fica em pé com ela. Agora, não somente que trata de incorporá-la, aparentemente reconhece onde precisa dela, para ele poder também
compreender, estender e penetrar a Torá. Mergulhar na Torá. Precisa da luz dela. Precisa do fogo dela. Precisa da alma dela, que é a vela. E ela dá conta disso. Ela fica em pé igual. E ela não está submissa, não está atrás, não está por baixo. Também não por cima, está na frente. Também, talvez, uma reminiscência do Gênesis. Não sei se lembram, mas no Gênesis capítulo 1, homem e mulher são criados juntos, são uma mesma essência. O texto diz lá, capítulo 1, versículo 26, acho, a imagem de Deus o criou, masculino e feminino os criou. Ou seja, primeiro é criado um conceito, um ser chamado ser humano, e depois vem a diferenciação de gêneros. Masculino e feminino os criou. Portanto, isso. Já no capítulo 2, o relato, a narrativa é completamente outra. O homem é criado sozinho, e como não é bom que o homem seja sozinho, é criada uma mulher. Aparentemente, a mulher vem em função do homem, só que o texto diz que Deus disse, nasce Adão e não, disse, não é bom que o homem seja sozinho, farei uma ajuda frente a ele. Então, parece que fosse uma ajuda, sei lá, uma assistente, mas é frente. Nem é do lado, nem atrás, nem por baixo, é frente a ele. Inclusive, uma forma de ler isso é também contra ele, um contraponto. Nem um complemento, um outro ser que é igual. Então, ela também aqui está colocada nem frente, nem por baixo, nem assistindo. Está na frente. E ela é que traz a luz. E ela fica iluminando do entardecer até o amanhecer. Eu diria que isso, se é simbólico, pode dizer não somente que transcorreu toda a noite, mas que se produziram lá todas as transformações da natureza, da luz e da escuridão. Se reconheceram e se conheceram, um ou outro. Ou talvez, o entardecer e o amanhecer se referem ao texto, né? Que ela permitiu a ele revisitar tudo o que ele tinha estudado e lido até agora. E a presença da luz dela fez todas as mudanças. Porque ele se permitiu isso e porque ela soube ganhar esse lugar, ocupar esse lugar, transformar esse lugar. Finalmente vem o pai, que é outra geração, viveu de outro modo, construiu outra intelectualidade, outra sexualidade e outro casamento. Então, pergunta, achou, acho? E ele responde, acho. Nos seus termos, acho. Achou, desculpa. Nos seus termos, achou. Você entenda o que você conseguir entender, pai. Eu sou diferente. Eu não vou deixar a casa por isso. Eu não vou separar de forma dicotômica o mundo. E não meço desse modo. Nem a mim, nem a ela, nem ao estudo, nem ao relacionamento. E aí ele continua sem ter nem nome. O filho de Rabi Akiva, nem sabemos como se chama. Mas a revolução está feita. Em todas as dimensões. E talvez para sempre. Ok. Opiniões por aí, vamos ver. Acho que as pessoas normalmente têm mais de uma personalidade que ao longo da vida se manifesta. Certo, concordo, Fátima. E esses textos nos mostram isso com muita coragem, né? Acho que dizer que o Rav Ruben também serve para mostrar que além da conexão através do divino que se estabelece pela reza, é importante também a conexão física através da relação conjugal. Concordo.
que mais? Se ter relações é uma mitzvah, por que tanto na primeira quanto na segunda história parece que os homens se afastam desse mandamento? Nas duas histórias parece que a mulher e as relações conjugais são interpretadas como algo profano, mundano, que deve ser anulado. Mas em ambos os casos, é a mulher que traz a libertação e o esclarecimento. Por que há essa vontade de afastar do divino que vive no mundano? Excelente pergunta, Letícia. Eu acho que esses sábios, que esses mestres, ou rabinos, ou como queramos chamá-los, eles opinam assim, exatamente opinam assim, e denunciam esse tipo de afastamentos, dessas práticas teoricamente de monges, justamente através destas histórias. Só que a coragem deles vai tão longe que ao invés de dizer, porque os monges praticam isso, ou porque as culturas dizem isso, ou trazer tratados de filosofia da psicologia, eles falam deles mesmos. Mostram onde eles erram. Por se fantasiar com que seria melhor o que não é, esse afastamento, esse suposto ideal de alguma inibição conceitual ou total, ou seja, num conceito prévio de que a priori isso é melhor e que a sexualidade seria ruim, ou o contrário, mostram que não é possível, que não faz sentido nenhum. Ouvi sua explicação agora e entendi que na segunda história a interpretação é oposta. O mundano e o divino coexistem. Exatamente, isso mesmo, é o que estamos dizendo. Cecília diz, interessante ver isso à luz da teoria da dupla criação de Filão de Alexandria. Agora a Cecília vai ter que explicar um pouquinho mais. Porque justamente quando você citou as duas passagens da criação do Gênesis, né, me ocorreu o seguinte, justamente pelo fato do filho do Rabi Akiva não ter nem nome, ele, na verdade, ele era praticamente só um estudioso da Torá ou um grande estudioso, ou seja, ele vivia praticamente como num mundo das ideias, né? Ou seja, ele se torna o homem criado, aí moldado do barro, com o casamento. E aí, justamente, ele precisa encontrar a mulher, né, que vai ser essa luz e esse reflexo e esse espelho e a sua companheira, né, quase como se o casamento deles fosse uma segunda criação que faz dele efetivamente um homem. Aí sim, com a separação masculino e feminino. Muito bonito, eu gostei muito, realmente, muito bom. Muito bom, é possível, porque, inclusive, podemos reforçar isso com a questão de que a primeira função que vemos que o humano, digamos, cumpre no Gênesis, embora o primeiro mandamento é se multiplicar e conquistar a terra e trabalhar a terra, o primeiro que faz o primeiro ser humano não é isso. O primeiro que ele faz é dar nomes às coisas. Que seriam... Exato, dar nomes. E ninguém tem nomes nessa história. É muito interessante. Exatamente. Então, ele se torna esse humano que consegue, talvez, ser digno do nome depois desta experiência humanizadora. É legal, gostei muito. Tem que estudar Talmud. Muito bem, continuamos. Quem sabe, quem sabe? Quem sabe. A expressão hebraica é Ezer Kenegdo, que, se me lembro, significa que lhe contraponha. É isso, professor? Sim, pode ser, Joabi, é isso mesmo. Ezer Kenegdo, como estava dizendo, literalmente Ezer significa ajuda, Kenegdo significa contra ele ou frente a ele. Como ele. Então, eu acho que um contraponto é o mais razoável. Lembram, aliás, agora que estamos insistindo na questão do contra que complementa, lembram que falamos antes das acepções do conceito de Yetzer Hara, que teoricamente, literalmente, Yetzer Hara significa o impulso do mal, mas que traduzido por eles, uma das três era
que é o complemento, aquilo que é a crítica construtiva, aquilo que não se sacia, que não satisfaz, que quer mais, ou seja, que complementa essa parte construtiva sua, que é a negativa que diz, não, momento, não é suficiente, não foi 100%, try harder, tente mais, pode melhor, em tudo que fizer, com tudo que fizer. Então, esse é o contraponto, o contra que complementa, que constrói junto. Muito bem. Robson diz, pode falar um pouco sobre o hábito de ler a Torá em pé, professor? É que desde que li Neemias 8, onde encontramos um relato sobre a leitura do livro da lei realizada por aquele profeta, fiquei curioso para saber se, independentemente do tempo que a leitura levasse para ser realizada, a mesma deveria ser feita nesta posição. Ok. Obrigado, Robson. Olha, não necessariamente. A Torá, quando é estudada, o estudo da Torá é feito de sempre sentados. Todos imaginamos que estudavam sentados. As casas de estudo são ao redor de mesas. Porém, a Torá lida em público, sim, como um ato declamativo. Isso sim é geralmente em pé. Como se fosse um ato, sabe? Não sei. Eu diria uma representação, seja no sentido do teatro, de uma peça, ou no sentido social e político, que alguém representa os outros, ou apresenta, normalmente é em pé. Poderia ser, sim. Muito bem. Quem mais? Lucas Carvalho. Peço licença para um elemento de estudo comparado. Maria Madalena, no cristianismo, é a protagonista daquela que é talvez o mais importante aspecto da ética cristã, isto é, o autorreconhecimento do ser humano enquanto pecador, igualmente pecador diante dos outros. Ok? E a comparação seria que eles se reconhecem a eles também como pecadores. Só que, se é isso, Lucas, é interessante, só que tem aqui uma diferença, porque como estava dizendo a Letícia antes, eles reconhecem que o pecado aqui é o contrário, e não mergulhar na vida mundana também. Esse seria o pecado. E não se entregar com a mesma paixão, com a mesma energia, digamos, e não ver que o divino pode estar, ou deve estar, justamente misturado, né, no mundano também. Nas pessoas, nos relacionamentos, né, que o estudo é uma parte, é um espelho, como podem ser outros. Kelita, Rabi Akiva parece não ter sido um bom modelo de marido para seu filho. Isso é o que sugere aparentemente este trecho, exatamente. Quando ele, ou pelo menos a leitura que eu trouxe, grande parte dela está relacionada ou está em diálogo com uma leitura de uma estudiosa do Talmud, que escreve uma espécie de comentário moderno, que se chama Ruth Calderon. E ela justamente começa seu comentário dizendo isso. O pai não foi um bom modelo para o filho, um bom modelo de marido, talvez sim de rabino, ou talvez sim de pai, ou talvez não de nenhuma das três coisas, por não saber integrar. Pode ser. Quando ele se volta ao texto, deixa de estar frente a ele. O pai também tinha por costume abster-se da relação conjugal justificada no estudo. Tenho a impressão que o filho quis ser como o pai e agradá-lo mais do que viver a sua própria vida. Entendi. Então você diz que o pai não foi um bom modelo, mas ele acaba repetindo de algum modo o modelo. Você interpreta, acredita que ele acaba sustentando essa dicotomia entre o relacionamento com a mulher e com o corpo, e com essa luz, e, por um lado, e do outro lado, o estudo, a Torá, intelectualidade e espiritualidade. E que ele, de algum modo, mantém essa dicotomia, só que o pai fez isso saindo da casa, e o filho fez isso na própria sala da casa, mas que
que manteve o modelo, ou seja, não que todo este cenário é uma forma metafórica de dizer que o filho fez o contrário, que o filho sim ficou com a mulher e que misturou a intelectualidade e a espiritualidade com a luz e a vela da mulher. Tá bom, não, é possível, nós não sabemos se isto é um texto metafórico, erótico. Esta Ruth Calderón diz que provavelmente, que para ela lê isto como todo um jogo erótico, que eles vão se olhando e vão construindo a intimidade e a sexualidade muito aos poucos, não é? Rapidinho, hoje, à noite, porque amanhã vou sair por 40 anos como fez o pai? Não. Vamos fazer isso muito a pouco, vamos sentar juntos, segurar a vela, talvez caia um pouquinho de cera de um lado e de outro, olhamos um pouco o outro, sentimos a respiração um do outro, lemos um pouco cada um, escutamos o silêncio e a palavra e a interpretação, e tudo isso vai criando também o erotismo em todo o sentido da palavra, também intelectual, espiritual e também físico. Lá. Mas esta é uma possibilidade, uma leitura bonita, mas dela. O texto é só esse. Passaram 2000 anos desse texto, então não sabemos o que aconteceu naquela noite. É perfeitamente legítima a sua leitura também. Acho que a leitura da Ruth Calderón nos deixa, aos que acreditamos na integridade, nos deixa mais esperançosos. Mas não significa que isso foi o que aconteceu e com certeza não é a única leitura. Tá bom, querido, pode ser. Espero que você não tenha razão. Você também. pelo bem do tal do filho de Rabi Akiva. Mas não podemos saber. Jonas diz, fiquei me perguntando se nos últimos versos a palavra achar, encontrar, com gostar, considerar, pensar em português, tem um sentido parecido em hebraico. Uhum. Sim. Boa ideia, Jonas, exatamente. Em hebraico, gostar de alguém se diz achar graça. Graça, não que é engraçadinho. Graça, um dom. Né? A graça da pessoa. Se diz gostar de qualquer coisa, na verdade, não só de uma pessoa. Quando uma pessoa diz, eu não gosto disso, não estou gostando do que está acontecendo aqui, se diz, se fala em terceira pessoa, aquilo não acha a graça nos meus olhos. Essa é a construção. Não existe o amo, amar, ani lo ohev et ze, lo ohev, ahavá é amor, mas quando você quer dizer like, gostar de algo, usa essa construção, achar graça, encontrar a graça. Ou aquilo não acha a graça nos meus olhos. Essa é a forma. Então, sim, a resposta é sim. Achar, encontrar como gostar, considerar e pensar. Sim, está perto. Para saber se no hebraico também acontece esse jogo, acontece 100%, e é isso mesmo. Por isso eu busquei uma palavra, uma expressão que associe em vocês isso. Se eu tivesse que traduzir isso em espanhol, não teria sido tão fácil. Porque não existe esse achar, teria que traduzir encontrar, e encontrar não é como gostar, ou considerar, não tem nada a ver em espanhol. Quando eu traduzi isso, fiquei contente justamente por essa relação. Joabi pergunta, a colocação feita pela professora Cecília faz muitíssimo sentido. Olha, Cecília, está falando para você, Joabi. A colocação feita pela professora Cecília faz muitíssimo sentido, já que no próprio Gênesis se diz deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Momento, e por que então, Joabi acha que esse versículo se relacionaria com o que disse a Cecília? Bom, poderia ser porque o texto termina dizendo depois de que se une a mulher que será
será uma só carne, mas talvez aí ganhe uma vida maior, uma amplitude maior. Pode ser. Eu também concordo e gostei da interpretação da Cecília, mas não vi tão claramente porque justo esse versículo. Por isso eu trouxe aquele do nomear, porque acho que isso o fortalece. Cecília tem que fazer algo com a interpretação desse texto de hoje e com a da semana passada também, hein? Muito bom. Vamos escrever um artigo. Ótima noite, obrigado por ter... boa noite. Pode ser, homem, pode ser. Vamos pensar aí, a gente Vamos vai... pensar. Pensar sim. Interpretações estranhas é comigo mesmo. Não, muito bom. Muito bem, acho que estamos mais ou menos, estamos na hora, e os comentários já foram todos, conseguimos hoje responder a todo mundo e manter uma estrutura de um tempo prudencial. Se ninguém tiver mais observações, dúvidas, críticas ou sugestões, vou encerrar dizendo que foi uma jornada extremamente agradável, bonita, instrutiva, iluminadora para mim também, espero que para vocês também. Bem interessante a proposta. Mais uma vez quero parabenizar o Nur, especialmente a Cecília, que está por trás de tudo isso, mas também com muito carinho a Jamil e a Luiz Fernando, que são parte bem ativa. A oportunidade de trazer este tipo de textos a esta população, a esta dinâmica, é algo novo também para mim, e preenche de luz, de novas luzes, os mesmos textos. Então, eu me sinto muito grato por isso. Acho que todos saímos mais iluminados, mais fortes, mais inspirados, espero. E realmente conseguimos, todos juntos, graças a presença, a vontade de vocês, as intervenções de muitos de vocês, percorrer um caminho bem vasto. Se bem que o Talmud é gigante, pegamos 4 pilares e os abordamos de diversos lugares. Eu queria mostrar, de algum modo, que sabedoria não é algo dissociado do mundo. Quando falamos, e que a sabedoria antiga não é algo dissociado do nosso presente. O que precisamos é boa vontade, criatividade e profundidade para interpretar, para traduzir. E traduzir épocas, traduzir conceitos, não é traduzir necessariamente de hebraico ou de aramaico para português. Isso é fácil. A tradução maior, se atrever a mergulhar e nadar num oceano de 2000 anos atrás, com a disposição a ver lá nosso próprio mar. Se estamos dispostos de antemão, vamos descobrir que isso fala de nossa política, fala de nossa autoridade, fala de nossa forma de fazer a paz e a guerra, e a paz de novo, de nosso modo de dar, pedir e obter o perdão, e inclusive fala de nosso corpo, nosso espírito e nossa sexualidade. E tudo isso se vincula com o divino. Não são coisas separadas. Não, o divino está lá, e o mundano está aqui, e o homem lá, e a mulher lá, e a universidade de um lado, e a rua do outro. As coisas podem se conversar, e 2000 anos atrás podem não ser nada, se estivermos dispostos a trazer as coisas para perto e colocar nosso sujeito sobre a mesa. E acho que conseguimos fazer isso. Obrigado a todos por isso.